Olá, meus queridos, como vocês estão? Bom, hoje nós vamos aprender mais uma matéria de matemática. Hoje nós vamos conversar sobre as expressões numéricas e na aula de hoje eu vou trazer algumas novidades para a turma do quarto ano. Novidades essas que algumas delas nós já vamos começar a usar e outras nós vamos usar um pouquinho mais lá para frente. E aí, quando a gente for lá para frente, que a gente for começar a usar essas outras novidades, a gente vai fazer um relembrando das coisas que a gente vai aprender na aula de hoje. Algumas não, algumas nós já vamos começar a usar desde já. Então, vamos ver o que é uma expressão numérica, em que situações nós usamos as expressões numéricas. Então, prontos para começar? Bora lá! Você sabe o que é uma expressão numérica? Expressões numéricas são conjuntos de números que sofrem operações matemáticas, com uma ordem de operações pré-estabelecidas. Para que você aprenda a resolvê-las, primeiramente, nós destacaremos a prioridade que as operações matemáticas possuem. O que é prioridade, pessoal? Prioridade é aquilo que a gente deve dar priori, ou seja, o que a gente vai fazer primeiro. Prioridade significa tudo aquilo que a gente vai fazer primeiro. Então, nesse momento, o mais importante é vocês saberem que numa expressão numérica existem ordens, ou seja, regras que nós devemos seguir, que nós devemos cumprir. Aqui já diz, conjunto de números que sofrem operações matemáticas. As operações matemáticas são aquelas que vocês já conhecem: adição, subtração, multiplicação e divisão. E vai chegar uma hora que nas nossas expressões, nas expressões que vocês vão fazer, vão aparecer todas essas operações de uma vez só e mais. Vão aparecer umas coisas chamadas sinais de associação. Vocês já conhecem um deles, que é a expressão, e é o que a gente vai aprender, relembrar e aprender hoje também, tá? Então, vamos continuar a aula, que daí a gente explica melhor para vocês. Bom, ordem das operações. A primeira regra a ser utilizada numa expressão numérica é a ordem em que a gente tem que efetuar as contas, ou seja, a ordem que a gente vai resolver essas operações. A ordem em que elas devem ser resolvidas em uma expressão numérica é a seguinte: multiplicação e divisão. Sempre resolva primeiro as multiplicações e divisões. Entre elas duas, não há prioridade. Realize aquela que aparecer primeiro. Quando a tia Sandra der o exemplo para vocês de uma expressão numérica que tenha multiplicação e divisão, isso vai ficar mais claro. Mas primeiro a gente tem que entender para depois colocar em prática, tá? Depois que a gente resolver as multiplicações e divisões, nós vamos resolver as adições e subtrações. Depois realize as somas e subtrações. Também não há uma prioridade entre elas. Resolva-as na ordem em que aparecem. Quando numa expressão tiver apenas adição e subtração, a gente vai resolver sempre aquelas que estiverem na frente, porque fica mais fácil de resolver assim. Aí, lembram que eu falei para vocês dos sinais de associação? Em algumas expressões, daqui a pouquinho vocês já vão aprender isso, vão aparecer parênteses, colchetes e chaves. Esses três sinaizinhos aqui, eles são os sinais que representam prioridades, ou seja, aquilo que a gente deve resolver primeiro. E para resolver isso daqui, também existe uma ordem. Em algumas expressões numéricas, uma parte da expressão pode ter prioridade em relação às outras. A prioridade em que as operações devem ser feitas é a seguinte: primeiro, resolve-se o que está dentro dos parênteses, em primeiro lugar,
devem ser feitas todas as operações que estiverem dentro dos parênteses. Depois, os colchetes. Em segundo lugar, as operações que estiverem dentro de colchetes deverão ser feitas. E, para finalizar, as chaves. Por último, as operações dentro das chaves também devem ser realizadas de acordo com a ordem das operações. Agora, pessoal, a combinação é entre nós, ok? Entre professora e alunos. Essa combinação que eu vou fazer agora, vocês vão ver que quando vocês já tiverem um domínio maior da situação, das operações, vocês até vão poder fazer, criar a maneira de vocês fazerem para resolver mais rápido. Porém, nesse momento em que nós estamos aprendendo, a gente vai fazer uma combinação entre nós e eu vou pedir a vocês que respeitem isso, porque isso é fundamental para que vocês não errem as expressões. A primeira combinação que eu vou fazer com vocês é, antes de começar a resolver uma expressão, devemos ler toda ela para identificar qual operação será feita primeiro. Ou seja, quando vocês verem uma expressão numérica, antes de começar a fazer, vocês vão ler a expressão para analisar quais são os tipos de operações que tem nela. Porque se tiver as 4 operações, a gente acabou de ver que primeiro vocês vão ter que fazer as multiplicações e divisões, na ordem que elas tiverem. E depois as adições e subtrações. Vamos já ver isso na prática. A segunda combinação que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Vamos resolver apenas uma operação de cada vez. Combinado? Por que a tia Sandra quer combinar isso com vocês, pessoal? Muito simples. Porque fica mais fácil quando a gente resolve uma de cada vez. Ah, tia, mas dá muito trabalho. Tem que ficar repetindo tudo na linha de baixo. Mas quando a gente faz isso, a gente não erra. Quando faz isso, a gente vai vendo passo a passo o que a gente tem que resolver e dificilmente o aluno vai errar uma expressão quando ele faz assim. Então, vamos com calma, pessoal. Vamos fazer linha por linha, em cada linha resolvendo uma expressão. Vocês vão ver que aqui, nos exemplos que eu dei, eu vou colocar exemplos bem simples, que eu tenho certeza que muitos de vocês conseguem resolver até sem fazer uma de cada vez. Porém, quando aparecerem aqueles números maiores, com unidade de milhar, unidade de milhão, aí a coisa muda de figura, né, gente? Por isso que a gente tem que respeitar esses combinados, tá? Eu conto com vocês para isso. Bom, agora vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa. Vou mostrar para vocês agora os casos de expressões numéricas, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, nós vamos fazer expressões numéricas envolvendo apenas adição e subtração. Na verdade, nós vamos relembrar, né? Então, olhem bem essa primeira expressão que está aqui. 18 mais 4 menos 6. Aqui nós só temos adição e subtração. Então, de acordo com a regra das expressões, numa expressão que só tem adição e subtração, a gente vai resolver as operações na ordem que elas tiverem. Por exemplo, aqui, a primeira operação é uma adição. Então, é ela que nós vamos resolver primeiro. Uma outra dica que eu costumo dar para os meus alunos é, façam uma marquinha como essa que eu fiz aqui, olha, para indicar qual é a operação que vocês estão realizando. E aí, fica fácil de ver o que falta realizar depois. Porque, vejam bem, nós vamos resolver aqui 18 mais 4, que vai dar 22. Toda essa parte que eu não sublinhei, tudo que não foi marcado, eu vou repetir na linha de baixo. Menos 6. E aí, fica fácil da gente ver o que ficou faltando para a gente resolver. Vocês vão entender já do que eu estou falando. Então, como só sobrou essa operação, a gente resolve essa operação, 22 menos 6, 16, e terminamos essa expressão. Ok?
Então, vamos para mais um exemplo para a gente relembrar. Agora eu tenho 17 menos 6 mais 4. A primeira operação que aparece aqui é uma subtração. Como entre a subtração e a adição não há prioridade, eu vou resolver primeiro a operação que está na frente. Então, 17 menos 6, 11. Agora, tudo que eu não marquei, ou seja, tudo que eu ainda não resolvi, vou repetir na linha de baixo. E aí eu observo que o que ficou faltando eu resolver foi somente essa operação. Então, 11 mais 4, 15. Legal, né? Vamos outro exemplo. Agora tem uma operação a mais. Porém, observem, 16 mais 32 menos 16 menos 5, mais uma expressão onde só aparecem adições e subtrações. Então, não há prioridade aqui, eu vou resolver primeiro a operação que está na frente. 16 mais 32, 48. Tudo que eu não sublinhei, que foi o que eu não resolvi ainda, eu vou repetir na linha de baixo. Menos 16, menos 5. Aí, agora, vou resolver a que está na frente. 48 menos 16, 32. Repito na linha de baixo o que eu não resolvi, menos 5. Agora, só ficou uma operação. Chego ao final da minha expressão, encontrando o resultado 27. Tá fácil até aí, né, pessoal? Mas vai continuar fácil, porque eu sei que vocês prestam atenção, vocês estudam, então vamos embora lá. Agora, eu vou apresentar expressões numéricas envolvendo as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos relembrar comigo o que a gente já viu hoje, aqui no início do videozinho. Quando numa expressão aparecem as 4 operações, qual é a prioridade? O que eu preciso resolver primeiro? As multiplicações e divisões. Eu só vou poder resolver as adições e subtrações depois que eu eliminar todas as multiplicações e divisões. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui 40 menos 20 dividido por 5 vezes 3 mais 2. Nessa expressão, nós temos subtração, divisão, multiplicação e adição. De acordo com a regra, o que eu vou fazer primeiro? As multiplicações e divisões, a que tiver primeiro. Entre essas duas, eu resolvo a que estiver na frente. Nesse caso, 20 divididos por 5. Lembrando mais uma vez o que a gente fez ali em cima, tudo que eu não resolver, eu vou ter que copiar na linha de baixo. Então, como aqui na frente do 20 dividido por 5 já tem esse 40 menos aqui, eu vou repetir ele aqui embaixo e vou resolver a minha divisão. 20 dividido por 5 dá 4. E eu faço o quê mesmo com o que eu ainda não resolvi? Isso mesmo, repito tudo na linha de baixo. Então, vamos ver o que nós temos agora para resolver. Olha o nosso combinado. Vamos ler a expressão 40 menos 4 vezes 3 mais 2. Então, aqui, entre as adições e subtrações, temos uma multiplicação. Portanto, é ela quem vai ser resolvida primeiro. Tudo que não está resolvido, eu copio na linha de baixo e substituo essa operação pelo seu resultado. Assim, ó, 40 menos 4 vezes 3, 12. E continuo copiando o que eu ainda não resolvi na linha de cima, o mais 2. Vocês viram como é que é importante a gente marcar qual é a operação que a gente vai resolver? Eu acho que ajuda muito na hora de fazer. Pois bem, eliminamos todas as multiplicações e divisões, agora nós temos apenas uma subtração e uma adição. Aí, a gente pode usar aquela forma de resolver o que está na frente.
Então, o que eu vou resolver aqui primeiro é 40 menos 12, que vai dar 28. O que eu faço com o que eu não resolvi ainda? Repito na linha de baixo. Portanto, agora me restou apenas uma operação que eu vou resolver e vou finalizar a minha expressão. Vocês estão vendo como uma coisa que às vezes parece, nossa, uma conta desse tamanho, só resolver uma operação de cada vez. Viu como é que fica bem simples? Então, vamos ao próximo exemplo. 26 menos 8 vezes 2 mais 8. Subtração, multiplicação e adição. O que eu vou resolver primeiro? As multiplicações e divisões. Como aqui não tem divisão, tem apenas uma multiplicação, o que eu vou resolver primeiro é o 8 vezes 2. Vou repetir o 26 menos aqui embaixo e vou colocar o resultado da minha operação. 8 vezes 2, 16. E repito também o que eu ainda não resolvi. Muito bem. Me livrei das multiplicações, agora eu só tenho subtração de novo e adição. Então, aqui nesse caso, eu posso resolver essa que está na frente, porque eu vou resolver na ordem em que elas aparecem. 26 menos 16, 10. Repito o que eu ainda não resolvi. Prontinho, pessoal. Vou resolver agora a minha última operação dessa expressão, que vai ter como resultado 18. Então, mais um exemplo para ficar todo mundo cá. 32 dividido por 4 mais 10 menos 5 vezes 3. Aqui eu tenho divisão, adição, subtração, multiplicação. Vou resolver primeiro as multiplicações e divisões na ordem em que elas aparecerem. Como a divisão aqui está na frente, é ela quem eu vou resolver primeiro. 32 divididos por 4, 8. O que eu faço com todo o resto que eu ainda não resolvi? Isso mesmo, repito tudo na linha de baixo. Então, agora eu tenho 8 mais 10 menos 5 vezes 3. Reparem, adição, subtração, multiplicação. O que eu vou resolver primeiro? Gostei de ver, a multiplicação. Agora, tudo que eu ainda vou resolver, o que vai ficar faltando eu resolver, está na frente da minha operação. Então, eu vou repetir tudo na linha de baixo e vou colocar o meu resultado. 5 vezes 3, 15. Perfeito, pessoal. Agora nós temos somente a adição e a subtração. Posso resolver na ordem que aparecem. 8 mais 10, 18, menos 15 e finalizando 3. Estão gostando? Então, vamos continuar. As expressões numéricas envolvendo os sinais de associação, elas são resolvidas da seguinte forma. Isso aqui é só para a gente conhecer, tá, pessoal? Primeiro, a gente vai resolver o que está dentro dos parênteses, que é esse símbolo aqui usado na matemática. Esses são os parênteses. Em segundo lugar, nós vamos resolver o que estiver entre os colchetes, que é representado, por esse símbolo aqui. E, em terceiro lugar, as chaves. Na verdade, hoje, nós vamos ficar apenas com este sinal de associação aqui, tá? Apenas com os parênteses. Os colchetes e as chaves, mais adiante, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar melhor com eles. Mas, por enquanto, vamos devagar. A gente hoje vai ficar somente com os parênteses. Eu trouxe isso aqui para trazer conhecimento para vocês. E, se por acaso algum de vocês verem em algum lugar esses outros sinais aqui, vocês já sabem que eles existem. Bom, vou apresentar a expressão, tá? Aqui eu tenho uma expressão onde nós temos apenas adições, subtrações e os parênteses. E aí, gente, é o seguinte, esses parênteses querem dizer
a seguinte coisa para a gente. Tudo que tiver entre parênteses terá que ser resolvido primeiro. Eles, sim, têm prioridade. Porém, a gente vai analisar dentro do parênteses quais são as operações que tem. Porque se dentro de um mesmo parênteses estiverem as operações de multiplicação, divisão, adição e subtração, aí a gente vai ter que usar também a regra dos sinais. Mas vamos por partes. Aqui nós temos apenas adições e subtrações, e o que está dentro do parênteses é 20 menos 7 mais 2. Então, como o parênteses, nesse caso, é soberano, a gente vai resolver primeiro tudo que está dentro dele. E dentro dele, nós temos duas operações, 20 menos 7 mais 2. Então, nós vamos resolver apenas uma. Reparem que, quando eu copiar embaixo o que eu ainda não fiz, eu vou copiar também o parênteses. Vou resolver 20 menos 7, 13, e vou continuar copiando na linha de baixo o que eu não resolvi. Bom, agora, nessa linha, nós temos 2 mais, abre parênteses, 13 mais 2, fecha parênteses. Reparem vocês que essa é a operação que eu vou resolver. Porém, quando eu resolver esta operação, não haverá mais nenhuma operação dentro do parênteses para a gente resolver. Então, toda vez que eu resolver a última operação que estiver dentro do parênteses, eu elimino os parênteses, ou seja, eu jogo ele fora. E aí vai ficar 2 mais 13 mais 2, resolvi a última operação daqui de dentro, elimino os parênteses. Eu só vou poder eliminar os parênteses, quando eu resolver a última operação que tiver dentro dele. E ele está aqui justamente para me dizer que é isso aqui que eu tenho que resolver primeiro. Então, agora, 2 mais 15, 17. Vamos ver se vocês entenderam direitinho? Mais um exemplo. 2 mais 16 mais 9 menos 4. Mais uma vez, uma expressão onde só tem adição e subtração, porém, existe uma parte da minha expressão que está dentro dos parênteses. E esses parênteses estão aqui para me dizer que o que eu preciso resolver primeiro é o que está aqui dentro. Então, vou resolver primeiro o 16 mais o 9. Então, eu repito o 2 mais, resolvo 16 mais 9, que é igual a 25, e repito menos 4 porque eu ainda vou resolver. Agora, nessa situação aqui, o que vai acontecer? Eu vou resolver o 25 menos 4, e quando eu resolver esta operação, eu posso eliminar os parênteses, porque eu resolvi a última conta que tem dentro dele. Então, vai ficar 2 mais 25 menos 4, 21. E aí eu termino a minha expressão com o resultado, que é 23. Bom, nessa outra situação, eu tenho 54 menos 20 mais 16 menos 4 mais 3, que é o que está dentro do parênteses. Então, o que a gente vai resolver primeiro? 16 menos 4. O que eu faço com todo o restante que eu ainda não resolvi? Repito, coloco o resultado dentro do parênteses, porque ainda tem uma operação para eu resolver. Então, nesse caso aqui, eu ainda não pude eliminar os parênteses. Então, ficou 54 menos 20 mais, abre parênteses, 12 mais 3, fecha parênteses. Agora, na próxima etapa, eu vou resolver a última operação que está dentro do parênteses. Então, a gente vai ficar assim, ó. Repito tudo que eu não fiz embaixo. 54 menos 20 mais 12 mais 3, 15. Por que eu aqui eliminei os parênteses? Porque eu resolvi a última conta que tinha dentro dele. Então, agora eu fiquei com 54 menos 20 mais 15.
Vou resolver a operação que está na frente, porque aqui eu não tenho prioridade. Então, 54 menos 20, 34. Mais 15, que eu repito aqui embaixo porque eu ainda não resolvi ele. Agora sim, a gente chega ao resultado, que é 49. Bom, na situação aqui, eu hoje não vou colocar os parênteses com as operações ainda de multiplicação e divisão, porque isso vai ficar para uma próxima etapa, tá? A gente hoje vai ficar por aqui, tá? E assim, agora eu quero ver todos vocês arrasando nas expressões, tá? Nada que um bom treino não resolva. Vamos treinar? Vou ficando por aqui. Continuo dizendo que eu adoro vocês, que eu tô morrendo de saudade, mas que já já a gente vai sair dessa e a gente vai se ver para as nossas aulas cara a cara, olho a olho, tá bom, meus amores? Fiquem bem, tá? Um beijo para todos vocês.